Bem-vindo à integração de segurança do trabalho da Texid. Hoje vamos falar sobre política de saúde e segurança, regras para acesso, sinalizações de acesso, conceitos preventivos, relatos imediatos, comunicação de incidentes, plano de emergência, uso de produtos químicos, noções básicas das normas regulamentadoras, análise de risco, etiquetagem e bloqueio de energia e regras de ouro Stellantis. A Stellantis possui uma política de saúde e segurança que mostra os compromissos da empresa para garantir o bem-estar de todos que realizam atividades em suas unidades. Ela mostra o comprometimento de seu time com o progresso individual de todos e com a melhoria contínua, com a promoção da saúde, segurança e bem-estar da força de trabalho e com o fornecimento de treinamento e informação para a atuação positiva de todos. Você deve fazer o seu papel e participar dos programas existentes para garantir o bem-estar de todos. Vamos conhecer as regras para acessar nossa empresa? É proibido entrar de bermudas, saias curtas e chinelos. É proibido usar adornos como brincos, colares, anéis e alianças, ao realizar atividades dentro da planta produtiva. Nunca corra, nem use fones de ouvido. Caso queira fumar, você precisará sair da empresa, pois não é permitido fumar em suas instalações. Não use bebidas alcoólicas e drogas antes ou durante suas atividades. E não é permitido tirar fotos ou fazer vídeos. É importante, também, que você conheça nossas principais sinalizações. Nunca ultrapasse isolamentos, sempre use as faixas de pedestres, não passe embaixo de cargas suspensas, e mantenha a atenção no trânsito de empilhadeiras e paleteiras dentro da planta. Para caminhar, você deverá sempre usar as passagens azuis ou zebradas de azul e branco. As áreas sem pintura são apenas para a locomoção das pessoas do setor. Nunca ultrapasse a faixa vermelha entre Macharia e Carrossel, pois é uma área de trânsito de metal líquido. E se houver faixa zebrada de preto e amarelo, mantenha a atenção pois existe movimentação de materiais intensa. Trabalhar de forma preventiva é o segredo para se evitar acidentes. Por isto, precisamos entender 3 conceitos importantes: quase acidente. É um evento imprevisto que não resultou em lesão, doença ou dano para pessoas, mas que tinha o potencial para o fazer. Pode ser desde um tropeço, quando não houve queda, até uma queda de um material. Condição insegura, situações dentro do ambiente de trabalho que pode causar acidentes ou danos caso não seja corrigida. São defeitos, falhas, irregularidades técnicas e falta de recursos, sem que haja interferência do trabalhador. Ato inseguro é o comportamento realizado pelo trabalhador que pode expô-lo ou expor a outros ao risco de acidente, consentemente ou não. 80% dos acidentes ocorrem por atos inseguros. Se você identificar qualquer um desses 3, você deverá relatar para que o problema seja resolvido antes de alguém se machucar. Para isto, você encontra QR Codes espalhados pela planta para o lançamento das não conformidades. É bem fácil e rápido de fazer. Agora, se o acidente ocorreu, é importante que você saiba o procedimento para atendimento. Se houve lesão ou poderia ter havido lesão, você deve informar a sua liderança ou segurança do trabalho e dirigir-se ao ambulatório da Texid. A equipe médica irá direcionar os próximos passos do seu atendimento. Se não houve lesão, mas há um potencial alto de gravidade, ou seja, um quase acidente que poderia ter resultado em um acidente sério, você deve informar a liderança e a segurança do trabalho, e a segurança irá direcionar os próximos passos. Para ambos os casos, a investigação do evento é realizada para implantação de ações. Se o acidente foi grave, com perda de consciência, grande sangramento, grande queimadura, queda de altura, choque elétrico, prensamento de tronco, cabeça, braço ou perna, ou atropelamento, o plano de emergência da Texid deverá ser acionado. Para isto, você pode acionar a botoeira central de emergências que fica na Macharia para que a brigada de emergência atenda o chamado. Outra forma de chamar a brigada é ligando no telefone 33168888. A brigada deve ser acionada sempre em casos de acidentes graves ou incêndio.
E você pode usar a botoeira central de emergências ou ligar 3316-8888. Nós temos macas espalhadas em 4 pontos da planta, sinalizados com a cruz verde no mapa. A botoeira central de emergências é mostrada pelo botão vermelho, e, em caso de tocar o sinal sonoro, você deverá se locomover para um dos 4 pontos de encontro situados nas extremidades da planta. Agora vamos falar de produtos químicos. Algumas informações são importantes para seu conhecimento. A ficha de emergência possui informações importantes se você for usar um químico, e é importante que você conheça estas informações. Se o produto não está na embalagem original, ele deverá estar etiquetado com as informações do químico. É proibido usar garrafas improvisadas para armazenamento do produto, e você deverá usar todos os EPIs determinados para a atividade. Para executar suas atividades, é importante você entender que possui obrigações e direitos determinados pela lei. A primeira obrigação está definida na norma regulamentadora 1, que exige o cumprimento das leis, procedimentos e uso de equipamentos de proteção individual. Esta norma também mostra que você tem o direito de parar sua atividade se você estiver exposto a um risco grave, informando imediatamente a seu líder. Dentro da produção da TechSeed, é obrigatório o uso de óculos de segurança ampla visão, protetor auditivo tipo plug ou concha, calçado de segurança com metatarso e capacete com jugular. Além destes, você deverá utilizar todos os equipamentos de proteção necessários para os riscos relacionados à sua atividade. Em todas as áreas sinalizadas com capacete, é obrigatório usá-lo durante todo o tempo, mesmo na faixa de pedestres. Nas áreas onde não é obrigatório o uso durante todo o tempo, é necessário que o capacete seja colocado ao entrar dentro dos equipamentos. Agora vamos conhecer os principais riscos de nossa planta. O primeiro, e mais importante, é o risco de atropelamento. A movimentação de materiais por empilhadeira e paleteiras é bastante intensa em nossa unidade. Também temos os riscos de aprisionamento e batida contra devido aos equipamentos automáticos e ao içamento de materiais. Risco do ruído devido aos inúmeros equipamentos, e, também, risco de projeção de partículas, pois trabalhamos com um processo que pode gerar suspensão de matérias como areia ou pequenos pedaços de metal. Para te proteger destes riscos e de outros inerentes à sua atividade, você deverá fazer, antes de iniciar suas tarefas, a análise de risco e permissão para o trabalho. Este documento tem o objetivo de identificar os perigos e riscos a que você estará exposto e direcionar para as ações de proteção que serão necessárias. Você deverá preencher todos os campos. Atenção especial para a descrição do passo a passo da tarefa e para a identificação dos principais perigos, riscos e controles. No verso, você e seus colegas que farão a mesma atividade deverão assinar, estando cientes dos riscos e controles. O supervisor da atividade deverá realizar a verificação da análise e aprová-la, assim como o responsável da área que deverá liberar a área para você. Se você for realizar atividades em áreas de movimentação automática de equipamentos, você sempre deverá realizar o bloqueio das fontes de energia antes de acessar as zonas de risco. O objetivo deste procedimento é impossibilitar o funcionamento ou comando indesejado do equipamento e alertar quanto sua presença no interior da máquina. Para finalizar este treinamento, vamos falar das regras de ouro da Stellantis, que devem ser obedecidas por todos que estiverem na empresa. Estas regras são inegociáveis e podem gerar o bloqueio de sua entrada dentro da TechSeed. Você sempre deverá perguntar se está treinado para a atividade, assim como respeitando todos os procedimentos de controle de riscos. A atividade deve ser planejada e a análise de riscos deve ser feita antes de iniciar, considerando todos os riscos para você e demais pessoas. Regra 1. Trabalhe em altura, igual ou superior a 2 metros com risco de queda.
Executar trabalho em altura somente quando capacitado e autorizado, com utilização de cinto de segurança ancorado em ponto fixo resistente. Utilizar equipamentos como plataformas, andaimes e escadas em perfeito estado de conservação para a atividade. Regra 2. Trabalho em espaço confinado. Acessar áreas restritas de espaço confinado somente quando for capacitado e autorizado, com monitoramento de atmosfera explosiva e oxigênio, e com a presença de vigia. Regra 3. Trabalho com eletricidade. Acessar áreas restritas com risco de exposição à eletricidade somente quando treinado, habilitado, capacitado e autorizado. Intervir em instalações elétricas somente com o uso de ferramentas isoladas conforme legislação aplicável. Realizar atividades com eletricidade somente com o uso de vestimentas conforme legislação aplicável. Regra 4. Trabalho com bloqueio de energias perigosas. Bloquear todas as fontes de energia perigosas, como elétrica, mecânica, pneumática, radioativa, hidráulica, química, térmica e gravitacional, e eliminar energia residual garantindo a energia zero no ponto do bloqueio. Regra 5. Trabalho a quente. Realizar atividades de trabalho a quente somente após a liberação da equipe de bombeiros da planta, se as condições de risco sofrerem alteração enquanto a autorização estiver em vigor. O trabalho a quente deverá ser interrompido, e o responsável pela autorização deve emitir outra autorização, descrevendo o cenário atual. Regra 6. Movimentação de materiais e cargas suspensas. Executar movimentação de materiais e cargas suspensas somente quando capacitado. Transitar sempre fora da área de risco, considerando raios de manobras e as cargas suspensas. Isolar a área de risco. Quando aplicável, não se posicionar embaixo da carga. Transportar carga somente dentro da capacidade máxima da máquina e veículos industriais. Regra 7. Movimentação de estampos e moldes. Executar movimentação de estampos e moldes somente quando capacitado. Transitar sempre fora da área de risco, considerando raios de manobra na movimentação de estampos e moldes. Isolar a área de risco quando aplicável. Não se posicionar embaixo de estampos e moldes ao executar movimentação. Movimentar estampos e moldes somente com a utilização de equipamentos adequados e em perfeito estado de conservação. Regra 8. Veículos e equipamentos móveis. Executar a condução de veículos ou equipamento móvel somente quando capacitado e autorizado. Não conduzir ou operar veículos e equipamentos móveis utilizando aparelho celular. Não utilizar veículos industriais para dar carona. Não conduzir ou operar veículos e equipamentos móveis sem utilizar o cinto de segurança. Ainda, temos a regra dos atos inseguros, que não podem ser cometidos na rotina de trabalho. Os atos mais comuns são: usar o celular ao caminhar, principalmente nas áreas externas, passar por cima de paletes para não dar a volta no mesmo, deixar cabos espalhados no chão, na área produtiva ou na faixa de pedestres, não reposicionar a corrente de controle de acesso ao passar em uma área de acesso restrito, não usar a faixa de pedestres ao se locomover, deixar materiais fora do local designado. Deitar ou sentar em áreas indevidas durante os horários de lanche e refeição. Se atente, qualquer comportamento inseguro ou quebra de regra de ouro é passível de notificação de segurança. Estamos finalizando e queríamos apenas repassar as principais regras. Obedeça aos procedimentos, sinalizações e regras. Se tiver dúvidas, pergunte. Somente realize uma atividade se for autorizado e treinado. Caso não se sinta seguro, não faça. Para entrar em um equipamento ou expor parte de seu corpo a partes em movimento, realize o bloqueio de energias perigosas. Não retire ou burle sistemas de segurança dos equipamentos. Mantenha a distância segura de cargas suspensas e veículos em movimento. Utilize as faixas azuis para circular pela planta. Não caminhe dentro dos processos produtivos se não estiver realizando atividade no local. Não toque em máquinas ou equipamentos sem necessidade. Há risco de corte, queimadura e aprisionamento. Obrigado pela sua atenção, e não se esqueça. Primeiro, segurança.